você que hora que você vai assistir essa aula dominical, que a graça e a paz de Cristo possa estar reinando em cada coração. Nós estamos aqui com a nossa revista do segundo trimestre, que tem um tema muito abençoado, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, com certeza, vai ser muito edificante das nossas vidas, e eu aqui tenho a honra de dar essa primeira aula online, né? E dar abertura nesse trimestre, sendo que os nossos professores na semana seguinte vão estar dando também as suas aulas. Você pode acompanhar aqui pelo canal e também pela página da Igreja Batista Betel as nossas aulas, e elas serão cada dia uma aula de uma classe. Você pode entrar na página da Igreja Batista Betel e também no canal, nosso canal no YouTube, que é Família Betel, e aí você já se inscreve lá e você assiste a aula. Bom, a nossa primeira aula tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nosso textuário é: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é uma saudação que muitas denominações usam, inclusive a Igreja Batista. Nós saudamos nossos irmãos com a graça e a paz, da mesma forma também que Paulo saudou os irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Então, nós temos também aqui a nossa verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Esses textos você vai encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 2. E nós temos as nossas leituras diárias também, que você pode acompanhar. Eu vou só dizer aqui, porque a gente vai fazer aqui um pouco mais corrido, e você, junto com a sua revista e a sua Bíblia na sua casa, faz o acompanhamento e estuda bem direitinho, ok? Vou estar explicando algumas coisas que talvez seja um pouco difícil para você, mas você vai entender totalmente direitinho. Então vamos lá. Segunda-feira, Atos 9:35, é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Terça-feira, Atos 19, de 1 a 3, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Quarta-feira, Atos 19, de 5 a 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta-feira, Atos 19, versículo 8, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta-feira, Atos 20, versículo 28 a 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. Sábado, Atos 28, 30, a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola a Éfeso, aos Efésios. Nós vamos ler o nosso texto. O nosso texto de hoje é Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. E Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, 2, 3, até o 7. Efésios diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O 2: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7, diz o seguinte: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe:
nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes: então em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos os 12 varões. O objetivo da nossa missão é mostrar o propósito divino na epístola de Efésios, aos Efésios. Bom, os nossos pontos principais é apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita, a mensagem contida na epístola. Então esse aqui vai ser o nosso foco. Esse aqui vai ser os nossos pontos principais. Você deve focar muito nisso aqui, né? E estudar bastante na sua revista, porque também vamos fazer umas perguntas, e essas perguntas não vão ser feitas hoje. A gente vai fazer as perguntas domingo, e as perguntas não vão ser no YouTube, e não sei se vai ser na página da igreja também, talvez seja no grupo da igreja. Então você deve estar atento, porque todas as nossas perguntas estão valendo pontos. A nossa introdução: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. Denominada a coroa dos escritos de Paulo. E ainda a rainha das epístolas. E nela o propósito eterno de Deus é para a igreja que está revelada por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve se levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida. Então, essa é a nossa introdução, e nós temos aqui um ponto central: em Éfeso, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. Autoria e data, esse é o primeiro ponto que vamos estudar. Autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então Paulo sempre se apresentava na carta como Paulo. Quando ele se converteu, ele era o Saulo. E ele se apresenta como o apóstolo Paulo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Ou seja, Paulo era benjamita, da mesma tribo de Saul. E você vai encontrar em Atos capítulo 13, versículo 21, Filipenses 3, versículo 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Você vai encontrar isso em Atos 22, versículo 25. Segundo a assinatura apostólica nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Nunca
com Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para a evangelização no mundo gentil. Romanos 11, 13. Outro detalhe revela reivindicação de suas autoridades apostólicas, com a ressalva pela vontade de Deus. Efésios 1:1, isto é, não escolhido por homens, ou seja, Paulo, ele não foi escolhido por homens, ele foi escolhido por Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Paulo foi um desses poucos escolhidos para fazer a vontade de Deus e para exercer um trabalho tão maravilhoso, onde ele conseguiu alcançar muitas vidas com o seu trabalho, pois ele dedicou a sua vida toda para a pregação do Evangelho. Terceiro, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, que é o capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, 4:1. E o embaixador em cadeia, o 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Então, Paulo escreveu essas cartas quando ele se encontrava na prisão. E a gente vê que os homens do passado, que viveram esse evangelho tão intenso como o apóstolo Paulo, e outros irmãos, outros apóstolos e outros irmãos, e até hoje ainda encontramos muitos crentes que são exatamente assim, que não importa o lugar que eles estão, o que importa é fazer a vontade de Deus. Está em prisão, estou preso, vou me entregar. Não. Os homens do passado, cada fase da sua vida era uma maneira que eles tinham para evangelizar. Quando Paulo não podia falar para ninguém, ele escrevia e mandava cartas, e essas cartas chegavam às igrejas, e assim as igrejas eram doutrinadas com as mensagens escritas pelo apóstolo Paulo. Vejam, hoje nós temos tanta facilidade com a comunicação. Nós temos aí o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos telefone, nós temos o WhatsApp, nós temos a rádio, nós temos a televisão, nós temos tantas coisas, e ainda continuamos com as cartas com o apóstolo Paulo. Tem tantas coisas que dá para transmitir uma mensagem, e às vezes eu tenho que ter formas, eu tenho que ter estratégias. Irmãos, pode até me chamarem de casca grossa, pode me chamarem de radical, pode me falar um bocado de coisa, porque um dia me disseram assim: se a gente fizer uma balada na igreja, a gente vai conseguir trazer um bocado de jovens para a igreja, e então a gente vai ganhar eles. Eu falei: irmãos, vamos parar com isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o dia que eu precisar do mundo para ganhar uma pessoa lá do mundo, então eu estou desmerecendo o poder que há no Evangelho. Então, Paulo, ele prega e ele não tem restrição com isso, ele não tem medo, ele é destemido. Ele vai lá e fala desse Evangelho poderoso e bate de frente com a idolatria. Mas hoje não, hoje muitos têm medo. Não vou falar, porque depois, como é que você vai conseguir tirar alguém da idolatria se você não falar para ele que ele está errado? A idolatria, ela tem enganado muitas pessoas, e às vezes elas são enganadas porque tem a Bíblia em casa, mas não leem. Se você tem uma Bíblia católica, leia o Salmo 113. Você tem uma Bíblia evangélica, leia o Salmo 115. Então você vai ver
a diferença, né? Só muda de número os salmos, mas é a mesma coisa. Na mesma Bíblia que te ensina que leva a idolatria, aliás, é na mesma Bíblia, a mesma religião que te leva à idolatria, usa a Bíblia que fala contra a idolatria. Terceiro, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos, pregando ali, irmãos. Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, 5 a 7. Interessante, irmãos, que aqui Paulo ele começa a pregar aquilo que verdadeiramente a igreja precisa. Se a igreja não for uma igreja movida, se ela não for uma igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja não vai pregar esse evangelho poderoso, porque o evangelho só tem poder se for anunciado por pessoas cheias do Espírito Santo. A gente vai ver aqui que no começo da igreja, né, as coisas não se decidiam na oração, as coisas não se decidiam pela palavra do Espírito Santo, as coisas se decidiam em sorte. Então tiraram sorte, e Matias foi o sorteado, e assim completaram os 12 discípulos. Mas você vai ver lá na frente que quando precisavam de alguma coisa, não se lançavam sorte mais, mas eles oravam e jejuavam, e o Espírito Santo escolhia as pessoas, e assim elas eram enviadas. Então, nós já passamos esse tempo de lançar sorte. Nós vivemos um tempo agora que somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo chega em Éfeso e encontra ali esses irmãos, ele batiza eles, então eles são batizados com o Espírito Santo, eles são cheios de Deus, e agora eles se tornam propagadores do Evangelho naquela cidade. Sabe, quando nós ganhamos uma vida para Jesus e conseguimos transformar essa pessoa em um pregador, em um evangelista, essa pessoa passa a defender e a professar a mesma fé. Então, é melhor serem 2 do que 1, como já diz a palavra de Deus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga, e por um espaço de 3 meses, Atos 19, 8, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Olha quanta unção de Deus tinha na vida de Paulo. Às vezes nós até dizemos: essas coisas não acontecem mais. Ah, isso não é de Deus, sabe? Não acontece na minha vida porque eu não busco tanto que Paulo buscava. Não acontece na sua vida porque você não busca o tanto que Paulo buscava. Você pode até olhar para uma pessoa e julgar ela pela aparência, mas a vida com Deus ninguém julga. Mas certo é que os prodígios e os milagres aparecem de acordo com a comunhão dessa pessoa, de acordo com a intimidade dessa pessoa. Eu vejo que uma coisa que sempre tenho visto por muito tempo, e tenho parado para pensar sobre isso, você pode ser a pessoa mais importante do mundo, mas você vai falar com alguém, você precisa falar com esse alguém, e às vezes tem uma pessoazinha pequena lá, que ninguém dá muita importância para ela, mas é amigo da pessoa que você vai falar. Aquela pessoa não pode entender o que você tenta entrar para falar com a pessoa e não consegue. Você fica lá na porta esperando e tal. Agora você tem muito dinheiro, posses, propriedades, autoridade.
Mas aí chega alguém de chinelo, cabelo sem cortar, roupa ali bem passada, mas ele vai direto falar com o fulano tal. Aí você fica dizendo, mas por que ele entrou e eu não? Porque aquele fulano tem intimidade com aquela pessoa que está ali. E se tem intimidade, tem caminho aberto. Ele vai direto e não há impedimento. Sabe, queridos, às vezes a gente está olhando tanto para a nossa posição. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. E Paulo então, agora prega esse evangelho, anuncia esse evangelho, os milagres acontecem agora em Éfeso. E é uma coisa tão poderosa, que se fizermos isso na igreja, as pessoas vão dizer, isso é doido, isso aí é falso, isso aí é heresia. Paulo era os lenços dele, o avental dele, passavam nas pessoas e as pessoas eram curadas. Irmãos, tem muita loucura do evangelho poderoso que aconteceu no passado, que se acontecer hoje, os irmãos vão chamar de doidice, de loucura. Pedro colocava as peças de roupa na sombra dele, a sombra ia passando e ia curando. Avental de Paulo, lenço de Paulo curava. Outro dia eu vi um pastor que ele passava o paletó nas pessoas e as pessoas eram curadas. Sabe, até eu fiquei cheio de dúvida naquele dia, mas será que esse negócio é de Deus? O pastor passou o paletó e as pessoas foram curadas. E as pessoas foram lá contar o testemunho, dizer que ele tinha ficado curado, porque o pastor passou o paletó. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu vejo esses primeiros irmãos, as coisas que aconteceram, eu vejo que eu, muitas vezes, me tornei um incrédulo, por não acreditar que Deus pode fazer milagres poderosos. Então, Éfeso agora fica ali, assim, sem saber o que fazer, totalmente à mercê, entregue nas mãos de Deus, porque os milagres eram notórios, eram visíveis, aconteciam. Os demônios, irmãos, não precisava Paulo ir lá, dizia assim, sai em nome de Jesus. Alguém mostrava um lencinho assim, olha para o demônio já ia embora. O demônio estava lá quebrando tudo, mostrava o avental de Paulo, olha aí, está vendo esse avental aqui? Os demônios conheciam Paulo. No entanto, quando os filhos de servos tentaram expulsar o demônio, eles disseram, nós sabemos quem é Paulo, quem é Apolo, mas nós não sabemos quem vocês são. E rasgaram aqueles homens ali, porque Paulo era conhecido até no inferno, porque ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Sabe, irmãos, veja que isso está voltando para nós nos dias de hoje. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Timóteo também foi um designado para pastorear na cidade. O segundo Emineu. Então nós vemos aqui que até o apóstolo João também passou por ali, por Éfeso, pregando o Evangelho. Quarto, a salvação epistolar. Saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Essa é a salvação dele aos irmãos. Isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo se cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, quando aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então essa carta
mas ela foi uma carta circular, onde todas as crianças que estavam ali, elas foram apresentadas como uma carta doutrinária de Paulo aos irmãos. Síntese do tópico: a epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, e a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Nós vamos agora para o último tópico, o terceiro e último tópico, que é o propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outros de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora renunciam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Amém? É muito interessante isso aqui, porque hoje mesmo alguns irmãos da igreja ainda têm superstições ainda acham que as coisas são pura sorte. Irmão, se você é cristão, se você é um servo de Deus, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. De acordo com a vontade de Deus. Então, você tem que entender isso, né? Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu ainda fumo. Não, irmão, vai fumando aí, aí uma hora você se converte. Não, irmãos. Meu pai, quando se converteu, ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. 3, ele se converteu naquele dia, ele abandonou o cigarro, deixou tudo. Porque ele encontrou Jesus, entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Então, entregar a vida a Jesus é renunciar ao mundo. É renunciar às coisas do mundo para servir a Deus. Então, nós não podemos viver essa vida paralela. Nós temos que viver uma vida cristã. É como Paulo prega, é como ele ensina, é como ele se porta na igreja, é como ele envia carta, é como ele está em qualquer lugar por onde ele passou. Ele sempre professou a fé e nunca negou. E nós não podemos negar por onde passamos. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ah, eu sou crente, mas eu vou tomar uma pingazinha de vez em quando. Ah, eu sou crente, mas eu gosto de beber uma cerveja. Não, Paulo escreveu isso aqui, né? E exortou os irmãos que tem que ser unicamente servo do Senhor, servir unicamente a Ele. Então, se entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos que deixar essas coisas. E tem muitas coisas que a gente precisa deixar, irmãos, que às vezes a gente acha que não é muito, mas é pior que a bebida. Está lá escrito que os beberrões também não herdarão a salvação. Paulo escreveu sobre isso. Mas Apocalipse diz que do lado de fora ficarão os mentirosos, como os idólatras, os feiticeiros. Tem muitas pessoas que estão até na igreja e têm prática de feitiçaria. Torce para dar errado as coisas da vida do irmão. E quando o irmão dá alguma coisa errada, comemora. Eu já sabia que ia dar errado. Fica torcendo para essas coisas dar errado. Não, irmão, nós estamos aqui para acreditar que tudo vai dar certo na vida dos irmãos. Nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. É essa a palavra de Deus para a nossa vida. Nós nunca devemos nos alegrar com a derrota dos outros. Nós devemos chorar e lamentar com a derrota dos outros. Ah, ganhou,
venceu, conquistou, glória a Deus, vamos para lá, vamos celebrar. Irmãos, eu tenho um problema comigo. Eu acho que é um problema, que talvez para muitas pessoas não seja. Se alguém me oferecer qualquer coisa, ainda que seja barato, quase que dado, se eu tiver dinheiro sobrando, eu não compro. Como? Se um casal separou o casal, isso não é superstição não, viu, irmãos? Não é superstição não, porque eu entendo que são produtos de desgraça, são produtos de derrota, como eu não compro roubo também de ninguém. Então, o casal se separou, quero vender a casa vale 100 mil, vou vender por 30, eu vou lá e compro isso? Não compro não, irmãos. Ainda que queiram vender barato, eu não compro, porque estou comprando produto de derrota. Quero vender barato porque eu vou viajar para outro estado e vou trabalhar para lá. Amém, eu compro, porque essa pessoa está vendendo porque ela está procurando a melhora dela. Tem muitas pessoas que ficam esperando a oportunidade. Eu vejo isso no comércio. Tem pessoas que esperam baixar o produto de alguém para ele poder comprar. Sabe, irmãos? É um negócio meio complicado isso. Eu trabalho nesse ramo, eu trabalho nesse mercado de comércio, de compra e venda. Mas eu sou aquele comerciante que, se eu comprar R$ 1.004, R$ 1.012, eu tiver que fazer uma transferência bancária, eu transfiro R$ 1.002, porque isso para mim é pagar o preço injusto. Aí eu quero receber o preço, eu dou um desconto, é R$ 1.010, dá para deixar por 1.000? Tá bom, deixa por 1.000. Mas quando eu vou pagar, que a minha nota dá esse valor, eu transfiro exatamente o valor, porque isso para mim é pagar o preço justo. Então muitas pessoas vivem ainda assim na vida. É crente, mas bebe, é crente, mas fuma, é crente, mas mente, é crente, mas trai a esposa, é crente, mas trai o marido, é crente. Nós temos que nos ajustar, nos colocar na linha e saber que nós estamos caminhando para o céu. A Bíblia diz que o céu é o céu de justo. A Bíblia diz também que o impuro não entra na cidade santa, mas aquele que é justo, que é santo, entrará na cidade pelas portas. Eu quero me preparar com a maior dificuldade da vida, mas um dia que eu chegar na porta daquela cidade que Jesus tem preparado, Jerusalém, eu quero ter o privilégio de entrar nela pela porta. É por isso que eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui. Então se prepare e busque para você entrar na cidade pela porta. Nós estamos chegando, já finalizando. Também destaca ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Agora acaba aquele sentimento de que eu sou superior, eu sou judeu, eu sou melhor, eu sou rico. Quando nós somos servos do Senhor Jesus, não importa a sua posição social, não importa quanto dinheiro você tem, não importa a casa que você mora, não importa, diante de Deus nós somos todos iguais. E Ele mesmo aquele dia vai repatriar todos nós para estar juntamente com Ele. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Segundo, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Então, a mensagem
mensagem gira em torno dessas duas temáticas. Jesus Cristo, ele é a cabeça, e a igreja que somos nós, somos o corpo. Podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, e a oração, da intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, queridos, essa é a nossa lição.